Bom, pessoal, nós vamos explicar para vocês aqui um pouco sobre o procedimento BGA. O que é o procedimento BGA? BGA especificamente é o tipo de solda utilizado para soldar alguns componentes na placa-mãe do notebook. Isso aqui é uma placa-mãe de um notebook, é uma placa de sucata que a gente está utilizando para demonstrar para vocês. Então aqui está o processador, que fica soldado na placa principal utilizando essa solda BGA. Isso aqui é um chip de vídeo que também utiliza essa solda. E no caso específico dessa placa-mãe, ela ainda tem as memórias de vídeo que também são soldadas utilizando essa solda BGA. Bom, o que é especificamente essa solda BGA? Isso aqui é um exemplo de um chip semelhante a esse. Então, se a gente olhar na parte de baixo do chip, dá para observar a solda, que são essas esferas, essas centenas de esferas que tem embaixo do componente. Aqui a gente tem um exemplo delas fora do componente. Ó. Então, são microesferas que são utilizadas para soldar esse componente na placa principal. Então, como que é feito o processo? Aqui a gente tem um equipamento que nós utilizamos para aquecer a placa a placa do notebook, elevar a temperatura, remover o componente, aí a gente limpa esse componente, refaz, coloca aqui na posição. Para isso a gente utiliza um stencil semelhante a esse, tá? A gente posiciona ele em cima do chip, recoloca as esferas, refaz a solda, remove o stencil e volta com o componente na placa-mãe. Colocamos na nossa máquina de reparo BGA, ela aquece novamente o componente especificamente na região e ele volta com o chip para a placa principal. Bom, existem dois tipos de procedimento BGA. Um que nós chamamos de reflow. No reflow, a gente não chega a remover o componente da placa. A gente só ressolda ele, ou seja, eleva a temperatura na máquina própria também para isso. E com isso, restabelece essa solda que eu mostrei para vocês. A solda ela entra num estado líquido quando se eleva a temperatura. Ao reduzir a temperatura novamente, ela volta para o estado sólido e as soldas voltam para a posição correta. Então isso a gente chama de reflow. O outro procedimento é o reballing. Nele nós removemos o componente da placa, refaz essas esferas e volta com o componente para a placa novamente. Bom, aqui está um exemplo de uma placa-mãe sem o componente. Ó. Então, nela também tem a posição das esferas que devem ficar conectadas. Para que esse procedimento funcione corretamente, nenhuma esfera dessa pode encostar na outra, senão vai fechar curto e não vai funcionar. E também a esfera não pode ficar, nenhuma esfera pode ficar sem dar o contato com a placa principal. Bom, ao fazer isto, tem uma possibilidade muito grande de resolver o problema quando é um problema de solda BGA. Quais são os outros problemas ligados à solda BGA? Às vezes, o próprio componente que está danificado. Então, mesmo refazendo todas essas, recolocando essas esferas, refazendo o procedimento, o defeito persiste, pois é o componente que está danificado. E na maioria das situações não compensa trocar esse componente. Tá? Outro detalhe. Essas mesmas esferas que existem fora do chip, tem elas dentro do chip. São microesferas, ou seja, esse mesmo procedimento de BGA que a gente faz externamente, ele é utilizado para fazer o chip, por exemplo, esse chip de vídeo aqui, esse processador. Então, internamente existe uma membrana que ela também é soldada utilizando BGA. Ou seja, quando a máquina dá um problema de BGA, pode ser a solda que prende o chip na placa-mãe, pode ser o próprio chip danificado, ou pode ser a solda dentro do chip, que essa não tem como refazer. A gente não consegue alterar nada internamente nesse componente.
Ah, mas mesmo assim eu gostaria que fizesse, porque eu gostaria de dar uma sobrevida para a placa-mãe do equipamento. É possível? Sim, podemos realizar. A gente só recomenda, caso realmente venha a ser feito o procedimento e ele seja bem sucedido, nós recomendamos alterar a forma que se utiliza o equipamento. Como, por exemplo, utilizar uma base refrigerada embaixo da máquina. Tá? Então isso é uma das recomendações que a gente passa. Por quê? Qual que é o principal motivo do problema BGA nos notebooks? É o aquecimento. Então, quanto mais o equipamento aquece, mais a tendência desses componentes apresentar defeito. Tá? Então, essa solda BGA ela pode dar defeito no processador, no chip de vídeo, nos chips de memória. Então, se realmente o equipamento passar por um procedimento de BGA, nós aconselhamos que utilize uma base refrigerada para melhorar a refrigeração da máquina, deixar ela com a temperatura menos elevada, evitar de utilizar o equipamento no colo, na cama, ou seja, aquele uso que você teve até então do equipamento, antes dele dar o defeito, BGA, depois que se faz o procedimento, você precisa se adaptar para que esse equipamento não volte a apresentar o defeito caso seja feito o reparo. Então, só para finalizar, como que é feita uma manutenção de placa-mãe em um notebook? Qual que é o primeiro passo que a gente segue? A gente primeiro mede as tensões de entrada da máquina para verificar se está ok. Se estiver tudo ok, a gente pega o esquema elétrico da placa e tenta identificar qual o componente na placa-mãe que está gerando o problema. Em boa parte dos casos é algum componente dentro do esquema elétrico ali que está gerando intermitência. Por fim, ao fazer essa análise, a gente consegue ter uma conclusão mais precisa se o equipamento tem algum problema de BGA. Aí sim, entra essa análise se é viável ou não realizar esse procedimento. Bom, foi só uma introdução, nós tentamos passar algo um pouco mais superficial, pelo menos para dar uma ideia do que é o procedimento de BGA. E caso realmente tenha interesse que a gente continue com o procedimento e faça, recomendamos então que tenha uma utilização um pouco mais cuidadosa do notebook depois que ele passar por esse procedimento. Então é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês. Esperamos que tenha ficado claro aí pelo menos uma introdução inicial sobre esse processo de BGA.